sobre a coluna de Nelson, mas há algumas horas a história era diferente. Testemunhas disseram que os bandos de pássaros frenéticos não estavam atacando as pessoas deliberadamente. Não foi só esta vez. Não. As revistas noticiaram ataques violentos de aves no mês passado na Austrália e Japão. O pânico tomou conta da cidade. Até agora as autoridades... Como os pássaros navegam? Pela vista. Não, os que voam pra longe. Campo magnético. Pequenos íons em seu cérebro se alinham com o campo magnético da Terra. É isso mesmo que ela disse. Entendeu? Entra na internet e faz uma pesquisa. Eu acho que 2 anos bastam. Só notícias estranhas, migrações bizarras de animais, principalmente pássaros, baleias, golfinhos em praias, fenômenos atmosféricos anormais, acidentes de avião inexplicados. Bom, use a imaginação. Vamos lá. Sejam bem-vindos ao canal Profecias de Transição Planetária. Eu sou Bruno Ferreira da Cruz. Aqui o nosso objetivo será te preparar para um mundo de regeneração através das análises proféticas. Esse é o nosso vídeo número 59 e peço o apoio de todos na divulgação no nosso canal, deixando aí o like na base da confiança. Vamos falar novamente de Benjamin Solari Parravicini, mas nesse vídeo vamos incluir algumas pesquisas relacionadas à influência do Sol na humanidade. Isso porque o vidente argentino alertou em várias de suas profecias que algo virá do nosso Sol. Ele falou isso em uma época que havia pouquíssima informação científica a esse respeito. Sendo assim, vamos dividir o nosso vídeo em 3 partes. Primeiro a parte científica, depois a parte profética e por último a parte espiritual. Já temos outros vídeos com a temática solar no canal, cujo deixarei os links fixados nos comentários para que assistam. Nosso Sol pode afetar o comportamento dos seres vivos. Isso é um fato científico. Mas será que nós também somos influenciados? Existem diversos estudos relacionados a isso. Vamos ver alguns desses estudos e concluir com a análise de mais uma profecia de Parravicini com relação a um grande evento relacionado ao Sol, que possivelmente afetará o comportamento humano. Estamos agora no site Space Water Archive, com um artigo escrito em 2019. Separei alguns trechos importantes desse estudo. O título diz o seguinte: os humanos podem sentir tempestades solares? Um novo estudo publicado na revista eNeuro por pesquisadores da Caltech oferecem evidências convincentes de que mudanças no campo magnético da Terra podem suprimir as ondas alfas no cérebro humano. As ondas alfas são responsáveis aí pelo nosso estado de relaxamento. Se tempestades solares suprimem essas ondas, isso significa que ficaremos mais nervosos, agitados, ansiosos, etc. Que casa perfeitamente com a profecia. Temos aí um desenho esquemático da estrutura que os cientistas construíram. Trata-se de uma construção livre de interferências externas. Diz o seguinte: os pesquisadores sabem há muito tempo que as criaturas vivas podem sentir campos magnéticos. Por exemplo, abelhas, salmões, tartarugas, pássaros, baleias e morcegos usam o campo geomagnético para ajudá-los a navegar, e os cães podem ser treinados para localizar rimas enterrados. Muitos animais têm magnetorrecepção, então por que não nós? Pergunta aí Connie Wang, estudante aí de pós-graduação da Caltech e principal autora do estudo da eNeuro. Para descobrir se os humanos podem realmente sentir campos magnéticos, os pesquisadores construíram uma câmara isolada com proteção de radiofrequência, onde os participantes ficarão sentados na escuridão total por 1 hora. À medida que os campos magnéticos se deslocavam silenciosamente ao redor da câmara, as ondas cerebrais dos participantes foram medidas usando eletrodos posicionados em 64 locais em suas cabeças. Em alguns dos 34 participantes, as ondas cerebrais alfa diminuíram em potência em até 60%, em resposta à mudança de campos. E execuções adicionais do experimento mostraram que o efeito era reprodutível. Os coautores do estudo dizem que esta é a primeira evidência concreta de um novo sentido humano, a magnetorrecepção. E isso significa que as pessoas podem sentir tempestades geomagnéticas? Não está claro, eles afirmam aí. Quando as ejeções de massa coronal, CMEs, e fluxos de vento solar atingem a Terra, eles fazem com que o campo magnético do nosso planeta trema, movendo-se para frente e para trás.
Durante o evento Carrington, de setembro de 1859, por exemplo, as agulhas de bússolas em latitudes médias balançaram para frente, para trás e em vários graus. Um canal que acompanho, onde muito se fala sobre o assunto, é o do Richard, que é o canal aí Galeria do Meteorito, e ele mostra vários artigos onde correlaciona o Sol com gatilhos aí para vários eventos climáticos, incluindo sobre o comportamento humano. Aliás, creio que não precisa muito para constatar isso, pois qualquer um sabe que o calor deixa a gente mais estressado. Vejam, por exemplo, essas notícias aí ao lado. Todas essas reportagens trazem estudos científicos que relacionam o calor extremo com a mudança do comportamento humano, deixando-o mais violento. Sendo assim, amigos e amigas, o nosso Sol pode afetar o nosso estado mental? Existe mais um estudo que se alinha perfeitamente com a conclusão profética. Vamos ver. O texto resumido diz o seguinte, abre aspas, os investigadores fizeram uma correlação surpreendente entre a ascensão e a queda da atividade solar e a consciência humana. O professor Raymond Wheeler, da Universidade do Kansas, chegou às mesmas conclusões que o cientista russo Alexander Chizhevinsky descobriu em 1915. As tempestades solares causam diretamente conflitos, guerras e inclusive morte entre os seres humanos da Terra. A atividade solar que interage com o campo magnético da Terra efetua extensas mudanças das perspectivas dos seres humanos, estados de ânimo, emoções e padrões de comportamento. Durante os mínimos e os máximos solares, os campos magnéticos começam a se intensificar. Os campos magnéticos interagem com os humanos eletroquimicamente dentro do cérebro, e isto afeta a criação de mecanismos psicológicos anômalos, mudanças hormonais e atividades perceptivelmente modificadas das ondas cerebrais, corroborando aí o estudo anterior. Mas Wheeler expandiu o trabalho de Chizhevinsky mediante o estudo da violência durante 1913, medido o tempo entre as batalhas e as gravidade. E estes estudos foram comparados com o ciclo das manchas solares de 11 anos de duração. E os resultados mostram que, à medida que o ciclo solar alcançou seu ponto máximo, houve o aumento dos distúrbios humanos, levantes, rebeliões, revoluções e guerras entre nações. Como os campos magnéticos se intensificaram, a reação no cérebro humano era uma mistura de mortais lastros emocionais. Como Euler posteriormente comparou seus resultados com a história humana, encontrou um padrão alarmante que poderia remontar-se a 2.500 anos. No ciclo solar 22 e no máximo do Sol, constatamos que o Iraque invade o Kuwait e os Estados Unidos entram na primeira batalha contra Saddam Hussein. E somente 11 anos mais tarde, quando o Sol entrou em atividade novamente, em 9/11, as guerras no Afeganistão e Iraque se desataram. E na segunda metade de 2010, o Sol alcança outro pico que afetou o campo magnético da Terra, e fomos testemunhos da dissidência em Tunis, Egito e Iêmen. Esses levantes globais se estenderam à Síria e Líbia, e os distúrbios continuaram através da Europa. Este mal-estar social alcançou sua influência em todo o mundo modernizado, inclusive em países do Oriente Médio e África e Ásia. E isso volta novamente no ciclo solar 25, com vários conflitos e revoluções locais, revoluções sociais, que todos vocês estão presenciando aí nos noticiários. E segundo as projeções baseadas na investigação de Wheeler, à medida que aumenta a atividade solar, também o fará a violência na Terra. Estamos entrando agora no ciclo solar 24. Foi dito 24, pois o conteúdo é diante do ciclo solar 25. Atualmente estamos no ciclo 25, que chegará a seu máximo no ano de 2025 e irá até o ano de 2030, como vocês podem ver no gráfico ao lado. E continuemos. Como esta atividade incrível está sendo testemunhada, estamos certos de que mais guerras derrubando países e as populações serão deslocadas.
Um antecessor de Wheeler era um homem chamado Dr. Robert Becker. Becker foi um escritor, especialista em energia biológica e professor universitário, e em 1963 Becker, junto com seu colega Dr. Friedman, descobriu que havia uma evidente correlação entre a atividade solar, o crescimento psicológico da loucura em massa na Terra. Becker e Friedman fizeram suas predições mais extremas de violência para culminar nos anos de 2012 e 2013, onde vocês podem ver de fato a previsão foi certeira. Durante esse período estourou diversas guerras no Oriente Médio que perduram até os dias de hoje. As chamadas aí Primavera Árabe, os levantes islâmicos, e em 2014 começou o conflito ucraniano e mais tarde envolveu a Rússia em 2022. Já vimos que o Sol então influencia e muito no comportamento humano, embasado aí por vários pesquisadores em várias épocas diferentes. E vamos para a segunda parte, a questão profética. Diz o seguinte, abre aspas, o sol das explosões está chegando, ele entregará a guerra, e o homem enlouquecerá, e o caos será para anular o caos do homem. Ao caos de Deus contra o caos do homem. Profecia de 1938. Temos de forma muito clara uma figura que lembra a morte, com uma foice, e o texto nos revela que primeiro chegará uma explosão solar, mas antes dessa grande explosão solar, o Sol já emite uma grande quantidade de radiação que influencia no comportamento humano. O clima está uma loucura, estamos passando aí por um inverno que mais se parece com o verão, e com relação à violência, não precisa nem falar nada, o nosso Sol pode estar influenciando nisso. Mas Parravitino nos diz que essa explosão entregará a guerra. Parravitino nos diz que, com isso, o homem enlouquecerá. Ele mostra essa loucura humana nessa outra profecia de 1959, onde é dito 3 guerras. Essa outra aqui, já conhecida de vocês, diz o seguinte, o Sol revelará males que eram considerados risíveis e serão graves. Então algo virá do Sol e isso se mostra cada vez mais claro à medida que nos aproximamos do ciclo solar 25, que inclusive estava previsto para acontecer ano que vem, porém já estamos presenciando uma grande atividade solar, incluindo auroras em locais extremamente raros. Uma mensagem psicografada no livro A Gênese de 1868 mostra a correlação dos corpos celestes com o comportamento humano e o clima. E isso fecha o raciocínio. A mensagem foi atribuída ao espírito Arago. Irei colocar apenas o final, pois já vimos essa mensagem em outras oportunidades. Ele diz o seguinte, vamos ver. Cada corpo celeste, além das leis simples que presidem a divisão dos dias e das noites, das estações, etc., experimenta órbitas que demandam milhares de séculos para sua realização completa. Num mesmo sistema planetário, todos os corpos que o constituem reagem uns sobre os outros. Todas as influências físicas são nele solidárias. Vou mais longe. Digo que os sistemas planetários reagem uns sobre os outros, na razão da proximidade ou do afastamento resultantes do movimento de translação deles. De sorte que as nebulosas reagem sobre as nebulosas, os sistemas reagem sobre os sistemas, como os planetas reagem sobre os planetas, como os elementos de cada planeta reagem uns sobre os outros, e assim sucessivamente até ao átomo. Daí, em cada mundo, revoluções locais ou gerais, que só não parecem perturbações, porque a brevidade da vida não permite se lhes percebam mais do que os efeitos parciais. A matéria orgânica não poderia escapar a essas influências. As perturbações que ela sofre podem, pois, alterar o estado físico dos seres vivos e determinar algumas dessas enfermidades que atacam de modo geral as plantas, os animais e os homens, enfermidades que, como todos os flagelos, são para a inteligência humana um estimulante que a impele, por força da necessidade, a procurar meios de os combater e a descobrir leis da natureza. A efervescência que por vezes se manifesta em toda uma população, entre os homens de uma mesma raça, não é coisa fortuita, nem resultado de um capricho. Tem sua causa nas leis da natureza. Essa efervescência, inconsciente a princípio, não passando de vago desejo,
de aspiração indefinida por alguma coisa melhor, de certa necessidade de mudança, traduz-se por uma surda agitação, depois por atos que levam às revoluções sociais, que, acreditai-o, também têm sua periodicidade, como as revoluções físicas, pois que tudo se encadeia. Se não tivesseis a visão espiritual limitada pelo véu da matéria, veríeis as correntes fluídicas que, como milhares de fios condutores, ligam as coisas do mundo espiritual às do mundo material. Quando se vos diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra tem que se elevar na hierarquia dos mundos, nada de místico vejais nessas palavras. Vede, ao contrário, a execução da uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda a má vontade humana. Como vocês viram, tudo que poderá vir a acontecer será para quebrar a má vontade humana. Trata-se de um processo natural de evolução e acontecerá de forma inequívoca, pela dor ou pelo amor. Tomara que a sensatez fale mais alto e que escolhamos o amor ao invés da dor. Ajude esse conteúdo a chegar a outras pessoas. Curta, compartilhe, deixe seu comentário o que vocês acharam disso tudo. Temos outros vídeos excelentes dos cards ao lado. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau, tchau.